Então, Agora sim. pessoal, boa noite, tudo bem? Eu estou aqui com vocês, estou aqui com o Rafael, nossa primeira entrevista bastante É, animada, né, 1 e Rafael? meia, né? 1 e meia. Primeira e meia. Então, o Rafael, que no caso está sendo o nosso entrevistado aqui hoje, vai falar um pouquinho com a gente sobre a questão do mestrado dele, o assunto do mestrado dele, que foram estudos sobre a Ásia Central. Rafael, no caso, ele trabalha como guia turístico em Moscou desde 2018. Pegou aquela parte ali. Chegou a pegar aquela parte da Copa, Rafael? Como é que foi? Peguei. Eu comecei em fevereiro, acho, de 2018, bem no comecinho do ano. E aí peguei bastante. Foi muito legal. Uma Então, ótima experiência ali na Copa do pegou. Mundo. Nunca trabalhei tanto na minha vida. Naquele mês. Que legal, que legal. É uma experiência. Então, além disso, o Rafael tem mestrado, formação em História como graduado, e mestrado pela Escola Superior de Economia de Moscou. Rafael, que é brasileiro, pode comentar bastante para a gente, compartilhar um pouquinho de suas experiências nesse sentido de fazer mestrado em um país tão diferente, tão distinto, e que mesmo assim consegue atrair a atenção de muitas pessoas. Eu mesmo posso falar dos meus estudantes, que uma parte muito considerável deles tem interesse em fazer talvez daí graduação, pós-graduação diversas, como mestrado, doutorado, uma especialização até, seja nas áreas mais tradicionais, como medicina, direito internacional, direito exterior, né? E, enfim, TI, em campos totalmente diversos, e acredito que a experiência do Rafael pode ser muito interessante aqui. Pois então, Rafael, conta pra gente, como é que foi essa coisa dos seus estudos assim, como é que ele foi, em que ele mais se concentrou, como é que foi essa experiência sua aqui aí na Rússia? Então, na realidade, assim, como eu estava falando, né? Uhum, Antes com você, a maior parte dos estudantes que vem aqui vem com, por exemplo, com bolsa de estudo do Brasil, aqueles programas Estude na Rússia e tal. Eu não foi esse o caso, né? Na realidade, eu fiz minha graduação em História na USP, né? E uhum, minha primeira ideia era ter continuado na USP, né? uhum. Só que eu vim para a Rússia aprender russo, acabei gostando muito daqui, né? Olha Eu só. teria continuado na USP fazer graduação em História Russa, né? Uhum, Mas acabei gostando muito daqui, vim para cá, aí acabei prestando um mestrado já aqui, porque eu conheci minha namorada na época, depois virou minha esposa, né? E depois eu já vim para cá para ficar com ela e aproveitar e fazer um mestrado aqui, né? uhum, E aí fiz na Autoescola de Economia, né? Ahn, que teoricamente seria a segunda universidade aqui de Moscou, né? É, na segunda melhor universidade, depois da MQU, né? Mas sei lá. ela é muito benquista, ela é muito benquista, eu já vi Sim. em vários rankings, ela está sempre encabeceando ali, às vezes no top 10, às vezes no top 5 até do país. E, Uhum, enfim, acaba se destacando não só na Rússia, mas inclusive no leste europeu também. Enfim, é uma instituição bastante diferenciada mesmo e parabéns, cara, uhum. parabéns pelo Oh, mestrado. obrigado. Assim, não foi muito fácil entrar, mas valeu a pena. Qual foi Porque o problema pode falar, pode falar. hum. Não, diga. Diga. Então, qual foi o maior, como é que eu posso falar, obstáculo que você acabou enfrentando durante, foi de repente a barreira linguística? O que você sentiu mais assim? O maior obstáculo foi a baixa, como eu posso dizer, o baixo valor da bolsa, né, de mestrado daqui. É disparado o maior obstáculo, Uhum. Debate é pequeno, porque né? é muito baixo, é coisa de, nem me lembro quanto é que é, 5.000 rublos, que é tipo R$ 200, sei lá, Um alguma coisa negócio assim. assim. Na época, agora tá um pouco mais até, mas na época que eu cheguei aqui em 2017, né, era R$ 200, sei lá. Uhum. E aí, cara, eu tive que me virar, né, pra trabalhar e acabei entrando com essa área de turismo que eu nem tinha quando eu vim pra cá tanta pretensão de fazer, sabe? Mas eu acabei me apaixonando, acho muito, muito legal, a coisa que eu mais gosto de fazer disparado, né? É Pena que muito agora não interessante. tô conseguindo, né, por causa da pandemia, né, Uhum. desde 2000, desde acho que março de 2000 foi meu último tour, Entendo. então já tô quase 2 anos aí, né, sem, sem poder. Mas, né, paciência. E Vai eles voltar estão ano com que vem. previsão de abertura agora do país, né? Para quando que está prevista essa abertura, Rafael? Você sabe dizer?
Eu não sei dizer exatamente para quando está previsto, mas eu vi que os voos, né, voltaram a circular normalmente, né, a capacidade aérea entre Rússia e Brasil, né. Então, imagino que em breve, né, até porque já não faz muito sentido a Rússia manter, né, essa política, já que o Brasil primeiramente melhorou, né, a situação O pandêmica, controle, né, né? e a Rússia tá pior do que o Brasil no momento, então assim, né, não tem nem muito sentido, né. É, É, não faz, enfim, não faz não faz sentido. não faz sentido nenhum. Mas, enfim, aí vamos poder aproveitar, e os brasileiros aproveitarem um pouco esse país maravilhoso que é a Rússia, né, Uhum. E é muito mais um pouquinho. interessante mesmo. Moscou mesmo, É. nossa, meu Deus do céu, tem atrações para todo gosto, para todo gosto. Eu lembro quando eu A vivia lá, Moscou se naquela época já era fantástico, eu imagino só hoje. Eu vejo. Moscou, cara, se você ficar 10 dias em Moscou, só turistando você vai ter 10 dias cheio e mais, né. Quando você quiser Uhum. ficar aqui, você fica, porque é É, impressionante, realmente impressionante. não para. É, não Mas para. então, e aí você entrou para a parte do mestrado, você enfrentou toda É. essa dificuldade, enfrentou com coragem, né? Conseguiu com a mentalidade ali de superação. E você pegou esse tema bastante exótico para nós brasileiros, que Uhum, é justamente essa temática abordando mais a parte da Ásia Central, na Rússia Imperial, quer dizer, a Rússia Imperial já é um tema bastante exótico para nós brasileiros, né? Então, ainda mais uhum. pegando essa parte da Ásia Central, é a matriosca do exotismo. Tem coisa mais exótica. Vamos lá. Pô, tem coisa mais exótica. Não, é Que brincadeira, coisa mais mas exótica. não, eu sempre tive um grande interesse nessa parte. Na realidade, assim, eu tenho muito interesse em história russa desde, sei lá, quando eu tinha, putz, 12 anos, 13 anos, alguma coisa assim, porque eu me lembro perfeitamente quando que eu tive vontade de estudar história, sabia, não, eu vou querer estudar história russa de profissionalmente, que foi no momento que eu estava no ensino fundamental, eu não lembro qual, sexta série, sétima série, alguma coisa assim, e eu fui na biblioteca do meu colégio, tinha A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, que é um livro desse tamanho aqui, né. Mas aí eu li, cara, eu li esse livro em um dia, eu falei, nossa, me apaixonei. E aí, a partir daí, eu tive uma, né, vontade de sempre consumir mais literatura russa, cultura russa, história russa, e cheguei aqui, né, onde cheguei, né, por isso. A questão da Ásia Central, na realidade, já é um interesse pouco posterior, né, por causa comecei a ficar interessado nessa parte dos nômades, né, Uhum. das culturas nômades, Os principalmente povos aqui da nômades parte da Grande do Steppe. Quirguistão, Uhum. né, aqui. Uhum. Eh, Tanto do Quirguistão quanto aqui aqui da região ali onde é o Turcomenistão atual, né, que é essa parte aqui Então, para a gente, a Rafael, como parte é que é essa oriental do Mar questão? Cáspio. O que define, então, a Ásia Central? De repente, é a localização geográfica, é algum contexto histórico, político, econômico? Então, na realidade, assim, isso é uma questão que não tem resposta certa, né, porque Uhum. tem gente que, considera que a Ásia Central vem, tô tentando mexer aqui o mapa, vamos ver se vai. Pode mexer à vontade. Tem gente que considera que a Ásia Central vem aqui da Manchúria, né, que Nossa. dessa parte Uhum. aqui, ó, que é essa parte aqui da Manchúria, né, até a margem norte aqui do Mar Cáspio, então em Astrakhan ali, né? Aham. Aqui, não sei se você Até a consegue. margem do Volga ali. Sim, até o delta do Volga ali, né? Onde tem Sim. Astrakhan, e, enfim, né? Abrangindo toda essa região. Então, por que eles falam isso? Porque eles consideram ela central como uma região. É uma região antropológica, vai, digamos assim. Então, é toda a região onde tinha esse presença, né, desses nômades das estepes, né? Então, ali, Manchúria, Mongólia, Cazaquistão, Kirguistão, né? Cultura Toda essa Panzeric, parte saque. aqui, Uhum. né? Toda essa parte aqui, tem gente que fala da Hungria ali, pra você ter noção. Eu Enfim, já vi a né? respeito. Tenta Não vincular chega ele não na junto com aqueles Hungria, povos ali, aham, né? do Então, Átila, assim, os Hunos e não sei o quê. pois é. Agora, pro russo, a Ásia Central é só isso aqui, ó. Uzbequistão, Turcomenistão, Tadiquistão e Kirguistão, né? Uhum.
São só esses estãos. O Cazaquistão não estaria incluso, às vezes, né? Ou às vezes está incluso, às vezes não está incluso. Você tem várias definições. Para mim, né, minha definição de área central, ela é uma definição que eu considero histórico, cultural. Então, para mim, a área central é onde você tem população agrária, nômade e urbana de procedência iraniana, né? Então, isso aqui você consegue aplicar da parte do Procedência como? Cazaquistão, né? Oi? Procedência como? Iraniana, né? Iraniana. Persas, né? Aham. Sim, sim. Os tadiques, afegãos, iranianos. Isso, exatamente. Então, para mim, pega toda essa parte aqui do Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tadiquistão, Turcomenistão, até o norte aqui do Irã. Eu consigo mexer aqui, tem um pincel, alguma coisa aqui que eu consigo fazer, mas até essa Aqui, parte. Beleza, onde é que é? Daqui assim, né? Eu só vou trocar a cor, que essa cor assim, vou Isso. deixar um vermelho, né? Show. Uhum. Prontinho, pode mexer. Sinta-se à vontade. Eu pego aqui também, né? Beleza. Mas não tá clicando. Tudo bem. Aqui, bom, como não tá, eu não tô conseguindo clicar aqui, não tô conseguindo desenhar, de algum Não? motivo. Eu tô vendo daqui. Tá Um vendo? minutinho Eu só. não tô. Não tá Rapidinho, aparecendo pra rapidinho. mim. Vou fazer o seguinte, então. Tenta aí com... Vem aqui em anotar. Tá conseguindo ver aqui, ó? Eita, eu acho que de Não tô fato não tem conseguindo ver. como. Não tem como. É, Bom, enfim, não tem problema. você vai falando aqui que eu vou mexendo com o mouse aqui, eu vou mostrando pro pessoal. Vai vendo. Me Ali, ó, a desculpa, viu? Me parte. desculpa. A parte assim, noroeste do Irã, né? Essa Que parte é onde aqui. você tem. Isso, onde você tem a antiga província que chama Khorasan, né? Que era parte assim, essa província do Khorasan, chegou a ser uma província do Irã moderno, né? Hoje em dia não existe mais, né? Ela foi dividida e tal. Mas historicamente ela se tratava da parte aqui dessa parte norte do Irã aqui, né? Exatamente onde você tá mexendo, que Tá vendo? Mashhad aqui, tá vendo? Gorgan ali, Tabaserá. E você pegava essa parte aqui e até o Afeganistão, Samarcã, Uzbequistão, isso é uma província Essa região histórica, aqui. né, do Reino do Irã, né, que era, enfim, né, a gente chama de Pérsia, né, Império Persa, né, no Ocidente, né, apesar de ser uma denominação meio errada, era uma província histórica, né, Imagino que seja do Império generalista, Iraniano. né? Pérsia, não é generalista, que o nome que eles não se davam, ele sempre chamou de Reino do Irã, né? Porque a Pérsia é uma parte do Irã só, onde vem de Pars ali embaixo, enfim. Uhum. Mas na tese, por exemplo, dos Safávidas era Irã já, né? Que eles chamavam. Mas no Ocidente continuou sendo chamado de Pérsia, né? Por causa dos gregos. E aí o que acontece? Para mim, essa região do Irã e do Afeganistão aqui também está inclusa em Ásia Central. E basicamente é isso. Né? Essa parte do Turcomenistão, Quirguistão, os estãos, né? Que a gente fala. Quirguistão, Cazaquistão, Turcomenistão, Quirguistão, Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, né? E essa parte do norte do Afeganistão, do oeste do Afeganistão, ali onde tem Herat, tá vendo ali no mapa? Zabul. Aqui, ó. Sim. E essa parte do nordeste aqui do Irã, né? Então isso para mim é a Ásia Central, né? Porque se começar, e também tem um argumento aí para se colocar a província de Xinjiang na China, né? O Uigurstão aqui, né? O Xinjiang aqui, na nova fronteira. Uhum. Sim. Inclusive, não sei se você sabe, chegou a ser parte da Rússia, não a província inteira, mas uma grande parte dela chegou a ser parte da Rússia durante um período de tempo no século XIX. Né? Olha só. A Rússia fez um tratado em 1881, se eu não me engano, para devolver essa parte aqui, porque ela tinha sido não anexada, mas ocupada provisoriamente pela Rússia depois de uma rebelião na China, né, a rebelião dos Hui, né, que era uma população muçulmana chinesa, né?
Han, mas muçulmana, tal, e eles viviam aqui nessa região, enfim. Essa região A aqui de Rússia acabou ocupando. Gansu, essa área aqui, ó. Não. Lá Mais pra dentro. a oeste aqui, onde tem Xinjiang ali, né? Ali perto do Kirguistão, ali na fronteira do Kirguistão. Aham. Eu sei que Vale do nessa Rio. região aqui, mais aqui pra cima, tem até populações cazaques, né? Você encontra aqui. Tem populações cazaques. Eles estão tendo um problema sério com genocídio aqui nessa região agora, né? Que tem certo destaque, assim, a mídia da Ásia Central em si não fala nada sobre isso, né? Mas porque eles têm muito relação comercial com a China atualmente, mas você vê entre diáspora de Ásia Central é muito comentada essa questão, né? Tem muita solidariedade pelo pessoal do Xinjiang, né? Pelos uigures. Mas basicamente é isso que eu considero a Ásia Central. Assim, tem argumentos para se falar talvez Bashkir ali em cima, né? Um pouco, mas eu acho que assim, mas tem muito pouco, assim, historicamente, se você pegar aqui, sei lá, 2.000 anos, talvez dê para considerar, mas pelo contato, os últimos, sei lá, 500 anos de contato, não existe, né, praticamente intercâmbio dessas regiões, então, enfim. Uma coisa muito mais centralizada em Moscou, eu imagino, né? Sim. Para você ter uma ideia, quando o Império Russo conquista, né, a Ásia Central, então, as mercadorias, o comércio, o progresso, né, entre aspas, vem todo aqui da parte de Astrakhan, de Derbent, Baku, né? Então Era essa parte ocidental aqui da Rússia. Por quê? Porque eles falavam que a estepe, né, ela é como se fosse um mar, né? Tem várias, quando você vê os viajantes, os oficiais militares, tem muitas, eles usam essa expressão, né? Que ela é como se fosse um mar e as cidadezinhas eram ilhas. Então, cara, é muito difícil você pegar e você passar aqui da estepe e viajar pela estepe com caravana. Cara, é muito difícil, muito difícil. Tanto é que quando você tinha necessidade de fazer isso, geralmente eles contratavam guias, né? Que eram os guias dos povos locais, né? E muitas vezes, né, se eles não contratavam, o cara dedurava para um Han, né, ou para um Beck, algum tipo de nobre um chefe guerreiro que vivia ali na região, e o cara ia lá e roubava, né, caravana, roubava tudo, né? Doideira. Porque tá passando sem pedágio, sem né, enfim. Né? Então era muito complicado, né, a passagem por aqui. Então, quando a Rússia conquista essa região, vem tudo de barco aqui de Astrakhan, Baku, né? Do outro lado do Cáspio. Por outro lado do Cáspio, né? Tanto é que você tem grandes... você tem, por exemplo, Forte Shevchenko, que foi feito aqui nessa penínsulazinha aqui. Akhtal, né? Perto aqui, né? Akhtal, exatamente. Que, enfim, serve como, né, entreposto ali, né? E depois a ferrovia também parte daqui, né? A ferrovia Transcáspia, né? Ela parte aqui da margem do Cáspio, né? Tanto é que é Transcáspia, né? Ela parte da margem do Cáspio e vai até ali perto do Kirguistão, né? Século XIX? Então, foi no século XIX, no finalzinho do século XIX. Foi muito rápido, né, o processo de construção. Pois é, né? Você imagina o esforço. Quando, pra você ter noção, tipo assim, 1800, eu não lembro exatamente qual é a data, mas acho que 1887 tem a Batalha de Göktep, 81, eu não me lembro agora exatamente da data, tá? Pode ser que eu esteja enganado. Mas é nos anos 80, assim, do século XIX, né? Você tem a Batalha de Göktep, que é quando, assim, a Rússia consegue, entre aspas, né, muitas aspas, pacificar as tribos do Turcomenistão, né, as tribos turcomenas, que basicamente eles massacram a cidade inteira, né, o exército russo, e os turcomenos, eles, enfim, são obrigados a aceitar, né, não se rebelam mais, né? Não tem mais nenhum problema. E aí eles começam a construção da Transcáspia, partindo dessa parte aqui do Turcomenistão, né, no mesmo período. Inclusive, a cidade, né, como é que é? Ashgabat, né, foi inaugurada nessa época, né? Pois E é. ela foi inaugurada justamente onde era o centro dos Gyok, né, que era a tribo dos Gyok do Turcomenistão. Né?
Então ela já é um dos pontos, quando ela é inaugurada, ela já é um dos pontos de passagem da Transkasp, entendeu? Que ela começa aqui realmente na margem esquerda do Cáspio, que é em Turcoembaixo, ali, né, se aproximar aqui. Quer dar um... Deixa eu ver aqui. Turcoembaixo. É melhor você fazer porque aqui tá meio com delay, achei. assim. Isso, Do outro lado aqui de Baku, né? Pega de isso, Baku, isso. vai reto aqui, deve dar o quê? Dependendo do meio de transporte. E aí quando você vai começando a ter barco a vapor, né, que é quando justamente os russos conquistam a região. Então, assim, é tudo muito, muito conectado nessa parte da econômica e política, né? Aí, 220 quilômetros. Tranquilo, né, para barco a vapor, né? Uhum. Né, os russos eles chegavam a tentar fazer esse tipo de trajeto antes, mas antes deles conseguirem conquistar politicamente a região era impossível se fazer, né? Porque, por exemplo, quando a Rússia tentou invadir o Kanato de Khiva, que pega aqui, fica, o Kanato de Khiva, a cidade de Khiva em si, ela fica aqui nessa parte, aqui assim do Uzbequistão, né? Isso, só que ela era meio que, assim, pseudo-suzerano das tribos turcomenas aqui, né? E aí, quando a Rússia tenta invadir o Kanato de Khiva, eles fazem uma força expedicionária por terra, né? Isso na primeira invasão, né? Porque eles tentaram 2 vezes, né? A primeira invasão foi em 1839. Eles tentaram invadir o Kanato de Khiva por terra e tentaram trazer barcos aqui de Baku para a região aqui do Mar Cáspio para ter, né, uma logística ali, né, suprimentos e tal. Só que aí, cara, o Mar Cáspio é horrível, né, de navegar. Começa daí, né? O Mar Cáspio a pessoa acha que parece um lago, tal, cara, é muito ruim de navegação. O Mar Cáspio, muito ruim. Muito, muito ruim. E, bom, os barcos, teve barco que afundou, teve barco que não chegou no destino, e os que chegaram encalharam, e os turcomenos foram lá e queimaram os barcos. Então, cara, metade da flotilha russa foi queimada pelos turcomenos, né? Cara, não era não tem como você chegar né, começar a construir uma ferrovia sem ter o domínio político da região, né? Que é muito o porquê da Rússia também, né, forçar esse domínio, né, político no século XIX, né? E, bom, com essa estrada de ferro, eu imagino que ficaria até mais fácil a via para o Afeganistão também, né? Com certeza, né? Com certeza. Que o Afeganistão nessa época já era uma incógnita, né? Por causa da questão, ele era meio que um estado tampão, né? Entre a Rússia e a Índia Britânica, né? Né? Assim, o Irã era meio que a dinastia Qajar em si, ela era meio que ela ficava assim no meio termo entre a Rússia e a Grã-Bretanha, mas assim, quando acontecia as coisas, ela dava para a Rússia, né? Tipo, ela ia do lado da Rússia, né? A dinastia Qajar em geral, né? Então, 2 vezes eles tentaram, né, invadir o Afeganistão, né? Uma vez com apoio russo, né? Assim, não do Tsar, mas porque o Tsar especificamente mandou não apoiar, mas o cônsul russo no Irã ignorou, né, e apoiou a invasão de Herat, né, no Afeganistão. Né, e 2 vezes o Irã foi derrotado e acabou que o Afeganistão ficou meio que essa zona de tampão ali, né? Sim. Que inclusive era um país que não existia antes do século XIX, né? Tem muito. Não existia, né? Não, se a gente for falar aqui do Afeganistão, a gente vai falar de. Cara, vai ficar horas aqui, porque, né, tem muita coisa no mundo hoje que depende disso, tá? Em resultado função desse disso, período. né? Exatamente. É verdade. Então, Rafael, é um negócio bastante interessante, um assunto bastante interessante esse todo, né? E o Tajiquistão? O Tajiquistão ele tem uma característica bastante diferente aqui dos demais vizinhos, os cristãos aqui das antigas repúblicas ex-soviéticas, né? A começar pelo fato de que eles não são túrquicos, né? Eles acabam não sendo túrquicos. E da mesma forma que o Quirguistão aqui, eles também não são um país cuja maior parte do território pertence à estepe em si, né? Ela acaba estando ali encaixado É um direitinho lugar ali nessa região.
Sim, sim. Andijan ali, né, enfim, que Uhum. é teoricamente parte do Uzbequistão, né, mas, enfim, esse vale aqui, né, O Vale Vale do de Liu ali Fergana, né? Vale de Fergana, o Vale do Liu também no Quirguistão, né. Para quem não E, sabe, assim, pessoal, o Vale de Fergana é uma denominação dada. Aliás, explica aqui para a gente, Rafael, o que é o Vale de Fergana, essa região aqui? Ó? Como é que a pessoa que vai observar esse nosso vídeo, ele pode entender o Vale de Fergana? o Vale de Fergana é esse meiuco aqui, tá vendo? Você tá vendo essa monte de montanha aqui, cercado numa região onde tem um laguinho aqui, entrando aqui, e uma área plana? Isso é o Vale de Fergana, né, É o Vale de basicamente. Fergana. E ele, o que ele tem Uhum. assim de especial, assim, né? De repente. Então, o vale de Fergana é interessante porque ele está numa região que ela é um misto de planície com uma região montanhosa, né? Então, assim, por que a gente tem que pensar? A urbanização da Ásia Central, né? Isso já ainda nos princípios, né, do desenvolvimento da região, ela começa a se dar em cidades oásis, né? Então, tem Rivá, Samarcanda, são todas as cidades oásis. Vale de Fergana não, Vale de Fergana é uma região fértil, né? Aqui na Bucará aqui região, então ela também, né? Dá para ver até sim, que sim. são zonas verdes, né? Cercadas aqui Uhum, desse cinza aqui, né? Dessa cor mais de terra mesmo, né? E até uhum. essas outras cidades aqui, ó, Nucos, de repente, né? Por quê? Elas estão Aham, sim, vinculadas sim. a esse sistema aqui do antigo Mar de Aral, né? Que acabou Exatamente, secando, é que, né? uhum, é que, né, por conta da política desastrada de irrigação de algodão, né, do final do período soviético, o Mar do Aral acabou sendo secando, né? Não sei se até consideravelmente famoso esse caso, né? Mas não sei se o pessoal que está assistindo, né, vai saber. Mas realmente foi um baque muito grande para o ecossistema da região, né? Enfim, e a região do Vale do Fergana é uma região fértil, então por isso ela sempre foi muito disputada, né? Uhum, Aqui. E você tem Tashkent ali, né? Perto também. Enfim. uhum, O que acontece? Com o Tadiquistão, né, a gente está falando de que eles são uma população iraniana, né? Não são uma população turca, né? É bem interessante porque a própria denominação de Tadjik, né, é uma coisa muito moderna, né? Porque, assim, o que a gente tem para falar? Por exemplo, sabia que a população de Samarcand, que é uma cidade no Uzbequistão, ela é, pelo menos até, não sei se é hoje ainda, mas pelo menos até o começo do século XX, né, até metade do século XX, ela era de maioria tadik. pois é, né? Por quê? Porque as populações iranianas tradicionalmente viviam nos centros urbanos, na área central. E as populações túrquicas tradicionalmente viviam na Nas estepe ou estepes, nos né? desertos. Né? E o que acontece? Muitas vezes a nobreza túrquica dominava as cidades, por exemplo, a gente fala de Khanat Tiva, Emirado de Bukhará, eles eram todos canatos túrquicos, né? Era de elite, né? Dominante era a elite túrquica, né? Uzbek, né? Que a gente fala. Uhum. Né? Mas a população das cidades não. A população das cidades continuou sendo de maioria Tadic, né? Que a gente chama de hoje Tadic. Na época não se tinha essa denominação. A central não tem essa, A necessidade como de ter posso que dizer, repartir em não caixinhas. tem essa linha assim, formal, né, certinha, não tem. Então o que acontecia? Os russos eles chegavam, tem até uma coisa interessante, que os russos chegavam e aí o russo tem que, né, europeu, tal, não sei o quê, tem que, né, fazer um censo aí e preencher as caixinhas, né? Aham. E aí, por muito tempo, assim, muito, muito tempo mesmo, eu não sei exatamente precisar quanto, mas uns bons 40 anos, né? Uma das maiores populações da Ásia Central foram os misteriosos Sartre. O que é isso? Era a população, eles perguntavam assim, você é o quê? O cara fala, eu sou isso. Tá, ok, a etnia é essa, né? Não, cara, isso significa pessoa habitante de cidade, né? Eram as pessoas que viviam nas cidades, entendeu? Assim, ao contrário do nômade, ao Sou contrário da pessoa cidadão. que vivia no campo. Tô É, na cidade. Sou urbanoide. boa noite. E aí, assim, você tem cara, anos e anos com uma etnia que era uma etnia fantasma, que não existia, entendeu? E aí essa etnia é muito quando, né, você tem a separação ali na época soviética, né, que eles começam a separar os estados, né? Eles acabam se tornando os tadiques, né, que é
E muitos tadiques que ficaram em Samarcanda, Tashkent, por exemplo, eles falavam, não, eu sou uzbek. Né? Por quê? Porque ele estava nessa parte aqui que era o Renato Uzbek, sabe? Não tinha essa denominação, né? Então, assim, eles falam realmente a pátria deles ali do Tadiquistão, né? Tem muito tadique no Afeganistão também, né? Porque, como eu falei, né? Populações iranianas vivendo na cidade de Pashto também. Pashto, que é a etnia majoritária do Afeganistão, é iraniana, né? Origem iraniana. Né? Então, enfim, o Tadiquistão tem muito disso, né? É, E ele era uma região mais urbanizada, né? Do que uhum. enfim, porque as É, populações iranianas viviam na cidade. acabava ficando mais nessas regiões aqui, né? Nukus, Bukhara, Isso. Khiva, Samarkand. Uhum. É interessante também notar que essas populações turcomenos, uzbeques, tadiques, como você mesmo mencionou, né, elas também fazem parte, elas também compõem o quadro étnico do Afeganistão, né? Elas também estão lá, elas Sim, também sim. estão presentes lá, né? Uhum. E isso daí se reflete de alguma coisa na relação, por exemplo, desses povos e o Afeganistão hoje? Como que você enxerga isso? Reflete. Não, o Tajiquistão morre de medo do Afeganistão, né? O Tajiquistão, cara, morre de medo do Afeganistão. Principalmente do Talibã, né? Quando o Talibã é, porque assim, o Talibã ele tem um problema muito sério com as etnias minoritárias, né, do Afeganistão. Né, o pessoal acha que é só a questão do islamismo, cara, os tadiques têm xiita tal, xiita não, sunita, aliás, tem islamismo sunita ali no Afeganistão, tudo normal, tudo certo, né, teoricamente seria a mesma tendência dos pashtos, só que, cara, os tadiques são brutalmente reprimidos, pelo menos foram, né, no primeiro, Hum. no primeiro governo do Talibã, foram brutalmente reprimidos os tadiques. E agora, quando né, voltou agora, né, até foi surpreendente porque as pessoas achavam que a parte tadique ali do Afeganistão ia resistir mais. Mas acabou caindo mais Aquele fácil. vale do Né? Logério, Talvez né? tem muita especulação de que talvez tenha sido algum acordo entre os líderes ali, né, os senhores da guerra ali, e o governo do Talibã. Tem gente que fala que é culpa dos Estados Unidos, porque, enfim, a gente sabe que eles têm uma visão meio idealizada de mundo, né? Os americanos, então, não pode deixar a arma na mão dessa força paramilitar aqui, né? Enfim, né? Então, né, teve muito tempo de governo do Afeganistão, mas no final das contas o que acontece é que o Tajiquistão, a primeira coisa que eles fizeram foi pedir para a Rússia fazer E exercícios a de tropas, conjunto né? ali na fronteira, né? Eu lembro. Quando chegou agora o Talibã no poder de novo, eles morrem de medo do Talibã. Se, sei lá, amanhã a Rússia, por algum motivo, entrar numa guerra civil, alguma coisa assim, Tajiquistão provavelmente vai ser invadido. Uma coisa assim, pelo Talibã, né? Então eles Foi dependem uma das muito da Rússia promessas, por segurança. inclusive, que o movimento Né? talibã acabou fazendo, né, com os russos ali, de justamente a Rússia vai, tipo, olha, não vamos te dar um mata-leão, digamos assim, né, não vamos Uhum. fazer nada, vamos deixar aí quieto, mas vocês não vão não vão espalhar o movimento de vocês aí na região, né? Me parece que teve um acordo assim, não teve, Rafael? Alguma coisa nesse. Teve. Assim, a gente não sabe exatamente porque, né? É muita coisa né, tantos corredores escuros ali da diplomacia e da política, né? Mas Uhum. se imagina, né? Que sim, que é uma das coisas que foi definida foi isso, né? E assim, é complicada a relação dos países da Central com o Afeganistão hoje em dia, né? Por conta do Talibã é muito ruim, né? Muito ruim. De Né? fato, é uma situação bastante delicada que eles estão tendo que lidar agora. E acaba sobrando até para esses outros povos aqui, né? Os uzbeques também estão presentes lá. Eu me lembro que você está mencionando essa questão dos tadiques, me lembro que tem alguns colegas uzbeques que vivem em Tashkent, por exemplo, que eles falam que durante os anos 90 também teve problema com essa questão enfim, de radicais, né, extremistas estarem agindo Uhum. também dentro do território do Uzbequistão. Isso daí, Né? inclusive, auxiliou ao Karimov enfim, se promover por um lado, entende? Teve Bastante. muito disso em praticamente todos os países da Central quando você tem o fim da União Soviética, né? Porque, Uhum. por exemplo, o Tajiquistão entrou numa guerra civil, assim, a gente tá Duríssimo, falando do Tajiquistão agora, né? duríssimo.
duríssima, duríssima. E teve muito influência dos movimentos radicais islâmicos, né? Nessa Uhum. guerra civil. Então todo mundo olhou o exemplo do Tajiquistão. Tudo bem que Tajiquistão, como eu falei, é uma nação meio que, uma identidade étnica que é meio criada, né? Então, assim, Uhum. eles se identificam como Tajik e tal, mas, cara, é mais importante pra eles, eu sou dessa cidade aqui do que eu sou Tajik, entendeu? Então eles têm muito assim, eu sou do norte aqui. É como, sei lá, como se É, uma pessoa é uma, é uma coisa que dá para notar. No território aqui do Tajiquistão, você vê que você tem um território muito acidentado. Você tem aqui essa região do Badakhshan, né? Nessa região aqui Uhum, bastante montanhosa. Você tem essa região de vales aqui. Depois você tem uma outra parte do país que está afastada do lado de lá dessas montanhas Fan aqui, né? Então tem os acaba Pamiri, né, também, tinha nem tem os falando de Pamir, Tajik, aham, outra etnia, né? Mas mesmo entre os Tajiks étnicos, você tem é muito forte essa questão de local, né, de localidade onde a pessoa nasceu. Então isso também, claro, contribuiu para a Guerra Civil. uhum, Mas também teve muita influência dos movimentos radicais islâmicos, né? Então os outros uhum, países da Central olharam e falaram, não, aqui não, né? E aí começaram essa, né, onda de ditadores ou homens fortes, né? Que todos os países da região, com exceção do Kirguistão, né, não são democracias, né? O único país que é não uma são. democracia na região é o Kirguistão, né? Uhum. É que tá assim até afastado, né? Não faz fronteira com o Afeganistão, né? Sim, é Não verdade. faz É fronteira. verdade. Eles têm uma relação, eu não sei se, como eu já falei, eu tinha falado para você antes aqui, eu não falei pessoal ainda, mas eu, particularmente, assim, eu conheço a Central por livros, né? Eu não visitei a região ainda. Uhum, Pretendo, né? Em breve ir lá visitar. Acabei não visitando ainda, né? Até por uhum. causa da conta da pandemia e etc. Não é tão Acabou me simples, né? Não é frustrando tão um pouco simples. isso, né? É. Pois é. É, Só que assim, o Kirguistão, pelo que me contam, né, pelo que eu uhum, conheço, né, de lei, e pelo que meus amigos que eu conheço do Kirguistão e tal me falam, é muito mais, eles têm como eu posso dizer, eles têm menos conflito pela questão da religião no Kirguistão, né? Eles não têm essa, porque no Tajiquistão, menos Tajiquistão ainda, mas o Uzbequistão, o Turcomenistão e o Cazaquistão, você tem um ímpeto secular muito forte, né? Que ainda existe, né? Que, uhum, por conta da União Soviética, né? Também. uhum. E no Kirguistão não tanto. O Kirguistão é mais islamizado, né? Mas por conta de serem mais islamizados, eles têm uma relação menos conflituosa, né? Nesse sentido. Não tem essas duas forças, né? Disputando o poder, né? Então, pelo menos é pelo que me conta, né? Como eu falei, não, por livro e eu nunca fui lá, né? Então, pelo que me falam, né? É uma região mais tranquila nesse sentido, né? No O Kirguistão. Uzbequistão, eu também nunca estive no Uzbequistão. Na verdade, nem no Cazaquistão, que acaba sendo até mais próximo da Rússia, né? Nunca nem Né? estive. Em termos de Uzbequistão, eu percebo que o pessoal, por exemplo, que vive em Tashkent, capital, né, uma cidade maior, acaba tendo uma influência, acaba sendo mais internacionalizada, acaba tendo, até em termos de língua russa, acaba sendo bem mais presente aqui na região do que, digamos, na própria Andijana, aqui, que você tinha até Uhum, mencionado pouco tempo atrás, entende? Verdade é que se, de repente, você como turista, você que está vendo agora, de repente quiser vir para Samarcand, ou digamos para Khiva ou Bukhara, eu acredito que você não vai ter aí um problema muito grande aí, pelo menos naquele centro histórico, naquela parte mais turística da cidade, entende? Agora, se você quiser, digamos, vir para uma cidade menor, um vilarejo aí, sei lá, no Zarafshan da vida, então eu acredito que você vai precisar ir além é, da língua russa. e tem outras coisas, né? Também tem a questão da segurança, porque, por exemplo, eu sei que no Exatamente. Tadiquistão, você passar da fronteira do Tadiquistão para o Uzbequistão é uma coisa meio tensa. Pelo que me consta, né? É uma coisa meio tem lugares ali no Tadiquistão que ainda não é muito seguro, né, para estrangeiros, né? É bom você Da, notar isso, é bom você comentar isso, porque é um ponto bastante interessante. Aqui, obviamente, não é todo brasileiro, ainda mais nos tempos atuais, né, que acaba sendo viajante aí, enfim, passar pela Ásia Central, mas eu conheço até um canal de duas pessoas, entende? Que já uhum, fez, inclusive, trilha aqui no Quirguistão, nas montanhas e tal. Depois eu até te envio o uhum, link se você quiser, entende? é assim. Mas, de fato, é bem interessante, muito bonito o local. Mas verdade que eles passaram uns belos apuros lá por causa do frio. Eles foram, enfim. Aqui tem uma represa, né? E parece que teve um problema por causa da construção dessa represa ou da reforma dessa represa. E, enfim,
Tem uma... Se não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi foi um negócio que deu em 2005, né? Que eles tiveram Entre o um problemão Karimov com isso aqui. e o presidente do Tajiquistão, se não me engano, é Solomonov, alguma coisa assim. Cara, não lembro o nome dele agora. É um moreno alto, É, largão. sim. Então, é interessante notar isso. A Ásia Central é um campo aí bastante, eu acredito, subestimado também, entende? Porque verdade que a gente tem a questão da segurança, mas quando a gente fala dessas cidades, de repente é aquela coisa, você vai para o Tranquilo. Uzbequistão, eu acho difícil você pegar e ir para lá como um viajante para tentar, digamos, matar no peito, entende? Eu acredito que normalmente a maior parte das pessoas vai acabar pegando um guia turístico, como o Rafael, É, entende? E se tiver brasileiro quem ainda, sabe? né? Quem sabe? Why not? Por que não? Por que não? E aí aquela Cara, se coisa. bobear, eu já sei andar lá melhor do que os caras, né? Porque eu fui no Google Maps, ali teve... Então, Não, brincadeira. mas de qualquer maneira, estando com guia turístico, obviamente você vai ter vai saber onde ir, onde não ir, entende? E como proceder com relação a isso tudo. Eu sei que, de fato, essas regiões mais aqui do sul são mais complicadinhas, né? São mais complicadas, mas aqui para cima, assim, é mais tranquilo, né? Né? E chama bastante Samarcanda, atenção. Tashkent ali, como você Uhum. falou, Bucará, que lá não tem, assim, não tem, Dushanbe também não tem. É Eu tenho tranquilo. amigo eu tenho gente que mora em Bishkek ali, tenho amigos que moram em Bishkek, que tem bar ali no, como é que é o nome daquele lago, meu Deus, Kissilsuka, esqueci o nome agora. Isso é Icicu. isso. Esse aqui, não, Isiku. ó. Esse laguinho aqui. É. Não, calma aí. Eu acho que Ó. não, né? Agora aqui, Não, acho que mais Icicu. perto de Bishkek. O Icicu, Então. Bishkek tá aqui, ó. Você Isiku, pega a tá aqui. estrada aqui, ó. Tem uma estrada que Ah, acaba não, levando pra tá, cá. tá certo. Eu só vou pegar Beleza. aqui, eu vou pegar a malha certinho. Só um minutinho só. Pronto, agora sim, tem a estrada até, ó. Tá vendo? E Olha aí lá. leva pra cá. Eu conheço gente que mora aqui, cara, super tranquilo. Sim. É tranquilo, Tem né? russo que vai lá de monte também, né? Eles são de van e não sei o quê. Enfim, cara, É, não tem problema nenhum. sem problema Né? Ali, nenhum. essa região é. Inclusive, é uma região lindíssima para quem gosta de natureza, quem gosta dessa parte de montanha. Você acaba se, de repente, a pessoa, inclusive, conseguir uma passagem, né? Como é que eu posso dizer? Um visto chinês e tal, pode passar Uhum. por essa região aqui, ó, a Pamir Highway, que acaba passando aqui, bem nessa região aqui entre o Himalaia e os Montes Pamirs, indo descendo, já acaba saindo um pouquinho da área da Rússia, né? Lá para o Paquistão, cara. É um negócio lindo, lindo, É, lindo. é louco demais, né? É muito louco. É, uhum. E você tem algum, assim, a gente conversou da história, conversando um pouquinho da história recente, falando um pouquinho da geografia, né? Você mantém contato, assim, com a diáspora? Porque aí em Moscou, se a gente tem uma diáspora grande, é sem dúvida nenhuma o pessoal que é da Ásia Central, né? Tajiquistão, Uzbequistão, Quirguistão. Como é que Com foi a certeza. sua relação com o pessoal aí dessa diáspora? Porque são muitas pessoas, Cara, as pessoas acabam tendo um papel importante, né, na capital russa. Como é que foi isso tudo? então, o que acontece, cara? Que na maior parte das pessoas que vêm pra cá dessas regiões, assim, excetuando o Cazaquistão, né? São Uhum, trabalhadores braçais, né? uhum. Então, o pessoal que são trabalhadores migrantes, né? Que vêm pra cá pra, enfim, pra trabalhar, porque, cara, o custo de vida em Bishkek, por exemplo, Muito comparado com o de pequeno, né? Moscou, assim, é muito pouco, né? Você consegue trabalhar, sei lá, de manicure aqui, ir lá pra lá e construir 2 casas, né? Sem brincadeira, não tô exagerando, é sério. O pessoal é muito, muito diferente o custo de vida, assim, muito, muito diferente. Então, eu sou uma pessoa muito aberta, né? Então eu costumo conversar, assim, fazer amizade e tal. Então eu tenho, sei lá, amizade com o pessoal que trabalha aqui né, enfim, acabo conversando e basicamente é isso Trabalhadores que eu tenho comuns, de né? contato, Sim, né? pessoas, Trabalhadores. pessoas do dia a É, dia, né? na universidade, por exemplo, eu tinha conhecido também 2 meninas do Cazaquistão e um cara do Uzbequistão, né? Uhum. Também tem contato e tal. E, assim, muita coisa também de internet, né? Assim, conversando em fórum, esse tipo de coisa assim, sabe? Né? Com diáspora. Então, Uhum. tem muito disso.
Mas assim, é muito, cara, é uma força de trabalho muito grande que tem aqui, né? As pessoas acham que você vai para Moscou, cara, você vai ter branco de olho azul, né? Não, é muito, cara, é muito claro que foi a capital de um império, assim, é, um império multicultural por, sei lá, centenas de anos, né? Então, assim, ou pelo menos uma parte, né, não capital, mas um dos centros, né, de um império multicultural por centenas de anos, porque, cara, você vê, gente, tem mesquita aqui que, quer dizer, né, foi derrubada durante a época soviética, a primeira mesquita aberta em Moscou do século XIX, né? Então, Tem mesquita em São é, Petersburgo, linda, linda, tem linda, com mesquita em São todos aqueles Petersburgo, né? detalhes persas, né, da arquitetura. Você tem templo budista, inclusive, em São Petersburgo, porque na época era a capital, era São Petersburgo, então, né, então você tem uma influência em Moscou, em São Petersburgo, nessas cidades principais, até, bom, em termos de religião, desde Vão Terrível, né? Né? O, assim, sim e não, né? Porque teve períodos e períodos, né? Veja, Aham. o Ivan Terrível não foi tão ruim, cara, para os muçulmanos aqui da Rússia. Não foi tão ruim. Pior czar de todos foi Pedro Grande disparado, né? É Para mesmo? a Por quê? população muçulmana. Pô, porque que o Pedro Grande ele fazia, né? Ele queria ocidentalizar o país, né? Ocidentalizar também significa religião cristã, né? É. Então, assim, ele foi com tudo naquela tese de que os muçulmanos são bárbaros, né? E tal, não sei o quê. Então, cara, por exemplo, é, teve um monte de mesquita histórica, assim, que foi derrubada no reinado do Pedro Grande, né? Em Kazan, né? Tem Ryazan, né? Ali onde era Kassimov e tal. Tem coisas ali, por exemplo, tem Kassimov, se não me engano, tem uma mesquita que era uma mesquita histórica, né? Que ela foi derrubada, sobrou o minarete da mesquita, e logo depois do reinado do Pedro Grande, né? Já no reinado de Caterina, assim, 50 anos depois, né? Eles reconstruíram a mesquita, né? Então Ekaterina tá ali deu essa até hoje ali. liberdade de fé, né? Caterina foi assim, ela foi quem começou, né? Era a política de Estado dela de liberdade religiosa, né? Uhum. Então, né, ela começou com essa questão de liberdade religiosa, teve seus altos e baixos aí durante o Nicolau I, né, que é um tsar que muita gente, por causa da nobreza, né, porque os escritores, todo mundo odiava ele, mas para a população muçulmana da Rússia ele foi um ótimo tsar, né? Uhum. Ele, ele tinha a questão de defender a ortodoxia de todas as religiões, né? Uhum. Que era É. todas as religiões oficiais do Império, ele gostaria de defender a ortodoxia. Então ele, sei lá, os místicos lá, ele mandava sair fora, né? Então, tipo, meio que defendendo ali a autonomia dos muftis, né? Das autoridades religiosas locais, né? Uhum. Contra elementos estrangeiros, né? Enfim. Então, cara, veio muito desde a época do Império, né? Assim, teve alto e baixo, mas, cara, é uma história que né, é, tá desde antes do Império até, né? Tá interligada com a cultura russa, assim. O russo mesmo, etnicamente falando, ele é Tremendamente miscigenado, né? mistislavo com o povo fino-úgrico, com o povo da steppe, é uma miscigenação total, né? Falando É. da realidade, né? Você Porque, fala, é, você sabe uma né, coisa que não, sempre me fazia rir? Vou postar isso de propósito no YouTube, eu quero deixar essa parte. Eu sou russo puro e artista ruski. cara, você vai, por exemplo, eu visitei a Carélia agora há pouco, né? Eu Aham. fui pra Carélia, cara, você vê lá, o pessoal falando russo, cara, obviamente, o cara não é, tipo, eslavo, tá ligado? Você vê que o cara, ele tem cara de finlandês, velho. Ele tem cara, obviamente, o cara não é eslavo, assim, obviamente, é muito óbvio, assim, branco, cabelo branco, sabe? E, pô, falando russo e tal, não, perguntar sou russo e tal. Por quê? Porque são povos que se aculturaram ali, né? Exatamente, se Gente, miscigenaram, se interligaram. Isso é legal, né? É interessante notar todas sim, sim. essas relações. Você vê, né? Então, olha, por exemplo, por exemplo, vivo em Belgrade, né, aqui no sul. Então, quer dizer, você tem uma influência bastante, assim, notável, né, dessa pegada aqui, desse mix também que existe na Ucrânia, nessa parte do Lex, né, dessa parte Uhum. do leste, me desculpa. Então, quer dizer, você consegue notar muito nitidamente isso. E isso você nota hoje. Quer dizer, se você olhar para o passado, você teve ali cumanos, você teve toda uma diversidade de povos também, que, quer dizer, essa gente foi para onde, né? Para onde é que esse povo acabou?
vazando, entende? E tá É. na veia de todo mundo que tá nas ruas, entende? Então, isso daí é um patrimônio, na verdade, entende? E É, eu talvez também por acho. isso, inclusive, no passado, o dito cujo aqui detestava todos eles, entende? Considerava eles sub-humanos. Então, enfim, a gente teve, entende? Tem uma diversidade gigantesca aqui. Você estava Uhum, comentando da guerra civil no Tajiquistão. Quando eu morava em Moscou, eu cortava cabelo dos meus colegas, né? A gente precisava uhum, fazer um dinheirinho por fora e tal. Na verdade, eu nem cobrava assim. Quando era parceiro mesmo, eu nem fazia de boa, na parceria. uhum, E uma vez eu estava cortando o cabelo de um rapaz do Tajiquistão, o Hamid, e aí eu notei que a cabeça dele era muito diferente. O crânio cara, mesmo, sabe? O uhum. formato do crânio. E, obviamente, eu acabei fazendo uma barbeiragem lá na hora de cortar, ele ficou bravo comigo. Aí eu perguntei, por que a sua cabeça é desse jeito, seu crânio? Ele, por causa da guerra civil, entende? E aí você vê como é que é. Ele acabou tendo um acidente, entende? Estava no carro, Uhum, teve um acidente, quase morreu, ele teve que fazer cirurgia e tal. E aí ele me contou a história toda. Enfim, é uma situação muito triste. uhum. E o legal é ver como que isso tudo acaba se mesclando, né? Pra você ver, né? Ele era do Tajiquistão. Se você pensa em fazer faculdade na Rússia, se você pensa em conhecer o país, se você pensa em conhecer esse povo, esteja preparado para isso, porque você vai ver essas relações, entende? De maneira presencial, você vai ver não vai ser AD, você vai estar lá, você vai sentir isso tudo. Então, ah, quer dizer, esse meu colega Tajik acabou estudando na Rússia, tendo contato com um brasileiro e conheceu uma vietnamita e hoje vive no Vietnã com ela. Aí. Então, E assim, é muito, cara, é muito claro, né? Eu falei, por exemplo, você sabia que eu conheço uma menina que ela é da Buriatia, né? Buriatia, e ela veio pro Brasil fazer intercâmbio. qual o nome dela? Intercâmbio Desculpa. Não, 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 não fala porque depois eu vou não colocar isso no fala YouTube. porque. Não preciso. Não, É, não, não, é. não, 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 não é bom. Mas eu conheço também uma moça que sim, Ah, deve ser a mesma pessoa, né? Vou ser sincero, provavelmente. puta, quantas pessoas Provavelmente. da Buriatia, né? Já É. conheci também uma moça da Yakutia. Da Yakutia Da que ela Yakut foi pro também Brasil. conheço. Também Não, porque o conhece? Brasil não. Não, pro Brasil não. O Brasil não. Pro Mas Brasil, ela veio conheço pro gente Brasil. da Yakut aqui, né? Uhum. É. Então, assim, acaba sendo muito diferente. Você vai ver povos que Só, você nunca. só o pessoal que não sabe, gente, o povo da Buriatia, eles têm, né, olho puxado, né, como se fosse parecido ali com mongol, chinês, né, Uhum. essa da etnia, né, oriental mesmo, né, então é bem, bem interessante, né, porque e eles são russos, né, que, enfim, russos não étnicos, mas russos, né, de nacionalidade, né, Tem então, passaporte. né, uhum, é o Horaciano, né, tem, Exatamente. né, Eles tem o acabam. Ruski e o Horaciano. Exatamente, tem o Ruski É, e tem o aham, Horaciano. Eu falo isso para os meus estudantes, é um ponto até uhum, curioso, né? Que tem esse jugo de sangue, né? E de Yuri, né? De júri. uhum, Entende? E aí o que acontece, a Buriatia acaba ocupando essa região aqui, ó, que fica a leste do Lago Baikal e a oeste da Manchúria, no caso, né? E já a uhum, Yakutia, essa região aqui é o povo túrquico, talvez o povo túrquico mais ao norte, mais próximo do Polo Norte, né? Que nós temos aqui na Rússia, ocupando essa uhum. região, que acaba sendo aí uma região imensa, uma região É muito a grande. maior região administrativa, desculpa, maior região administrativa da Rússia e maior região, se Do não me mundo, engano, acho que é a maior região do mundo, né, do administrativa, mundo, né? exatamente. Consegue É, ser maior que o se você estado do tirasse a Amazonas. Yakútia da Rússia, se tirasse a Yakútia da Rússia, ela ficava o tamanho do Brasil. Aí, vocês terem uma ideia o tamanho que é essa região. E assim, tá, mas o que esse Riquíssima. povo. Então, é riquíssimo. É riquíssimo. A Yakutia, só a Yakutia, é uma das províncias diamantíferas mais ricas do globo. Mais ricas do globo. A maior mina de diamante do mundo, a Mina Mir, que você encontra vídeos, fotos no YouTube, no Instagram, em vários locais, tá lá. Uma mina gigantesca, uma cratera imensa, enorme. Então, enfim, é uma riqueza muito grande. Bom, Rafael, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade para essa conversa. Espero que tenha sido tranquilo, né? Conversar um pouquinho aí. Foi um assunto bastante livre, verdade, né? A gente não teve Sim, sim. não ficou preso a nada, foi mesmo uma conversa bastante livre, entende? Uhum. É,
Mas, enfim, eu acredito que, de repente, a pessoa que não tenha algum conhecimento, assim, 0 com relação à Ásia Central, talvez vai ter curiosidade de uma série de pontos que foi mencionado aqui. Se você já tem, espero que tenha sido útil isso daqui que foi mencionado, né? Essa questão do conceito da Ásia Central, enfim, enfim, né, todos esses aspectos que a gente abarcou. E muito obrigado, Rafael, muito obrigado mesmo, viu? Então, muito obrigado a você por convidar, viu? Que Que isso. nada, que nada. Foi A muito gente bom aqui a conversa. Muito, muito legal. Pô, se precisar qualquer dia aí me chama novamente, a gente faz conversa mais. agradeço mesmo, agradeço mesmo. Sim, sim, vamos marcando mais coisas aí pela frente, vamos marcando sim. Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. Então é isso. Tchau, tchau, pessoal. Vou fechando Tchau, aqui. tchau. Peraí, Rafael.